Ele tem uma voz suave, vibrante e muito reconhecível. É um cantor talentoso e um dançarino inimitável. Tem 13 Grammys e é conhecido mundialmente como o rei do pop. No entanto, preferimos chamá-lo de Michael. Você está no Biographer Channel e hoje vamos contar sobre a jornada de vida de um grande artista. Com que idade Michael Jackson começou a cantar? O que aconteceu com sua pele? E qual foi o motivo de sua morte precoce? Sente-se confortavelmente e vamos nessa! Michael Joseph Jackson nasceu em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 58. Ele era o oitavo de 10 filhos de uma família afrodescendente da classe trabalhadora que morava em uma casa de 2 quartos na rua Jackson. A pequena cidade de Gary fica a 40 quilômetros do centro de Chicago, onde Joseph Walter Joe Jackson se estabeleceu aos 18 anos. Lá, ele encontrou sua futura esposa, Catherine Esther Jackson. O bisavô de Joe, July Jack Gale, era um batedor do exército dos Estados Unidos e médico nativo americano, de acordo com a tradição familiar. Depois de se casarem, Joe e Catherine se mudaram para uma casa de 2 quartos na esquina da rua Jackson com a Avenida 23. Joe, um aspirante a boxeador e músico que tocava guitarra em uma banda local de rhythm and blues, os Falcons, percebeu que sustentar sua família devia ser sua prioridade. Para cuidar de sua crescente família, conseguiu um emprego como soldador e operador de guindaste na US Steel. Às vezes, tinha até 3 empregos ao mesmo tempo. Catherine era dona de casa e uma devota testemunha de Jeová. Sendo cantora e pianista aspirante a artista country, enquanto trabalhava meio período na Sears, incentivou os talentos musicais de seus filhos. Michael cresceu em uma casa com 3 irmãs, Rebby, Latoya e Janet, e 5 irmãos, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Randy. Um 6º irmão, gêmeo de Marlon, chamado Brandon, morreu logo após o nascimento. Michael está envolvido com a música desde a infância. A gente era uma família que cantava o tempo inteiro. Os móveis saíam da sala e a gente dançava. A gente fazia competição de composição enquanto lavava a louça, fazia faxina. A música era o nosso destino. Seu pai Joe tinha um violão que nunca permitia que ninguém tocasse. Um dia, o irmão de Michael, Tito, quebrou essa regra e acidentalmente quebrou uma corda. Ele se escondeu do pai por muito tempo, temendo o castigo. Mas quando ele soube o que havia acontecido, exigiu que Tito mostrasse a ele o que sabia tocar. Enquanto Tito tocava, Joe teve a ideia de criar um grupo familiar junto com as crianças. Em 1964, Michael se juntou aos Jackson Brothers como músico de apoio, tocando congas e pandeiro. Um grupo foi formado por seu pai e já incluía Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. Michael tinha apenas 6 anos. Desde cedo, Michael aprendeu que sua infância era diferente das outras crianças. No livro de memórias You Are Not Alone, Michael Through a Brother's Eyes, seu irmão Jermaine relembrava como eles olhavam pela janela para as ruas decoradas no Natal. A gente via tudo isso de dentro de uma casa sem árvore, sem luz, sem nada. Nossa casinha pequena era a única, sem decoração. A gente achava que era a única em Gary, Indiana, mas a nossa mãe dizia que não, que havia outras casas e outras testemunhas de Jeová que não comemoravam o Natal. Mas isso não aliviava a nossa confusão. A gente via algo que nos fazia sentir bem, mas que diziam que não era bom pra gente. O pai era rígido e até cruel com o menino. Michael lembrou como seu pai repetidamente lhe dizia que ele tinha um nariz gordo e abusava dele física e emocionalmente durante os ensaios. Joe frequentemente se sentava em uma cadeira com um cinto na mão, pronto para punir a ele e seus irmãos enquanto ensaiavam. Joe afirmou mais tarde que não batia, mas regularmente dava palmadas em Michael. Sua mãe, Catherine, disse que embora as palmadas passassem a ser consideradas abuso, era a forma mais comum de disciplinar as crianças durante os anos de crescimento de Michael. Jackie, Tito, Jermaine e Marlon negaram que o pai tenha abusado deles. Eles disseram que as surras, que eram mais difíceis para Michael porque era mais novo, os mantinham disciplinados e longe de problemas. Lembrando sua juventude, Michael disse ser solitário e isolado. Se algum de seus filhos andasse fora da linha, Joe rapidamente os punia. Certa vez, Michael disse a Oprah Winfrey que tinha tanto medo do pai que passava mal ao simplesmente vê-lo. Então, em uma entrevista para a TV em 2003, ele disse: "Eu só me lembro de ouvir a minha mãe gritando: 'Joe, você vai matar ele! Vai matar! Para com isso!'" Muitos anos depois, na cerimônia do Grammy, o mundialmente famoso Michael Jackson diria: "Minha infância foi tirada de mim. Não havia Natal, não havia aniversários, não foi uma infância normal. Não havia os prazeres normais da infância. Esses foram trocados por muito trabalho, luta e dor, e eventualmente sucesso material e profissional. Mas, como um preço terrível, eu não posso recriar essa parte da minha vida.
e tampouco mudaria qualquer parte da minha vida. Mais tarde, Michael começou a dividir os vocais principais com Jermaine. O nome do grupo foi mudado para The Jackson 5. Em 65, o grupo ganhou um show de talentos. Michael dançou a canção Barefootin' de Robert Parker, de 65, e cantou My Girl, dos Temptations. Foi o primeiro sucesso na carreira da futura estrela. E Joe, o pai, rapidamente se tornou Joe, o gerente. O pai exigia que os filhos o chamassem de Joseph. Um capataz exigente, Joe fazia seus filhos passarem por longos e cansativos ensaios para tornar suas canções e apresentações perfeitas. Foi aquela infância conjunta que Michael odiaria pelo resto da vida. "Você me chama de Joseph", a irmã de Michael, Janet, lembrou-se de seu pai dizendo, depois que ela se referiu a ele como pai. "Eu sou Joseph para você." Os Jackson 5 viajaram pelo centro-oeste do país de 66 a 68. Frequentemente tocavam em auditórios locais, bailes escolares e vários clubes negros conhecidos como Chitlin Circuit, como banda de abertura para artistas como Sam and Dave, The OJs, Gladys Knight e Etta James. O Jackson 5 também se apresentava em clubes e bares de coquetéis. Eu cresci no palco. Eu cresci em boates. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu estava em boates. Eu via as strippers tirando as roupas, via brigas começarem, via as pessoas vomitando umas nas outras, eu via adultos agindo como porcos. Eles ganharam um show noturno amador semanal no Apollo Theater, no Harlem, durante uma turnê pela Costa Leste em agosto de 67. Joe decidiu tornar a banda profissional. Depois de alguns anos, assinaria um contrato em uma gravadora com artistas como Stevie Wonder, The Supremes e Smokey Robinson. Jackson 5 gravou várias canções para o selo Steel Town Records, de Gary. Eles lançaram seu primeiro single, Big Boy, em 68. E então, Bobby Taylor, do grupo Bobby Taylor and the Vancouvers, trouxe o Jackson 5 para a Motown. Eles se apresentaram para Taylor no Regal Theater de Chicago ao fim daquele ano. Taylor produziu algumas de suas primeiras gravações, incluindo uma versão de Who's Lovin' You. A família Jackson mudou-se para Los Angeles após assinar contrato com a Motown. No ano seguinte, os executivos da Motown decidiram que Diana Ross deveria apresentar o Jackson 5 ao público, enviando um novo produto da Motown de sua linha de produção. Jackson 5 aparecia pela primeira vez na TV em 69, durante o concurso Miss Black America, realizando um cover de It's Your Thing. A Rolling Stones, mais tarde, destacaria o jovem Michael como um prodígio com dons musicais avassaladores, que rapidamente emergiu como a atração central e vocalista principal. I Want You Back se tornou a primeira música do Jackson 5 a atingir o primeiro lugar nas 100 mais da Billboard dos Estados Unidos em janeiro seguinte. O primeiro álbum da banda, Diana Ross Presents The Jackson 5, chegou às paradas em dezembro de 69. Mais 3 singles lideraram as paradas depois disso: ABC, The Love You Save e I'll Be There. Após a decolagem do Jackson 5 em maio de 71, a família Jackson mudou-se para uma grande casa em Havenhurst, uma propriedade de 2 acres em Encino, Califórnia. Por vários anos, mantiveram uma agenda lotada de turnês e gravações sob a supervisão de Gordy e sua equipe da Motown. O grupo se tornou tão popular que até teve um desenho animado, exibido de 71 a 72. Ao mesmo tempo, Michael começou sua carreira musical solo aos 13 anos. Aos 14, lançou o álbum Ben, que apresentava a balada homônima sobre um rato, o primeiro single solo número 1 de Michael Jackson. Jackson passou de artista infantil a ídolo adolescente. Entre 72 e 75, lançou 4 álbuns de estúdio solo com a Motown: Got to Be There, Ben, Music and Me e Forever Michael. As faixas título dos 2 primeiros álbuns solo, Got to Be There e Ben, venderam bem como singles, assim como o cover de Rockin' Robin, de Bobby Day. Michael teve uma longa conexão com Jackson 5. Com o tempo, foram descritos como um exemplo de ponta de artistas crossover negros. O grupo vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. E a performance de Jackson de seu single Dancing Machine, no programa de TV Soul Train, popularizou a dança do robô. Apesar do grande sucesso do grupo, havia problemas nos bastidores. As tensões aumentaram sobre a gestão das carreiras dos filhos. Os Jacksons queriam mais controle criativo sobre seu material. A banda encerrou oficialmente seu contrato com a Motown em 76.
No entanto, Jermaine seguiu com a gravadora para continuar sua carreira solo. Jackson 5 assinou o contrato com a Epic Records e mudou o nome para The Jacksons. E então, o irmão mais novo, Randy, se juntou ao grupo. Os Jacksons continuaram a fazer turnês pelo mundo e lançaram 6 álbuns entre 76 e 84. Michael, sendo o compositor da banda na época, escreveu canções como Shake Your Body Down to the Ground, This Place Hotel e Can You Feel It? Então, em 77, um adulto Michael Jackson mudou-se para Nova York para estrelar O Mágico Inesquecível, filme musical dirigido por Sidney Lumet. Foi fácil e agradável para Jackson trabalhar no filme, pois memorizou muito bem os passos de dança. A coreografia complexa não o intimidou. Mas, como se viu, seu talento se tornou um problema. Dizem que durante as filmagens, Diana Ross, que interpretava Dorothy, chamou Jackson de lado e explicou que ele a colocou em maus lençóis, porque aprendeu acordes de dança muito rapidamente. Depois disso, Jackson teve que fingir ser um dançarino pior que ela. Apesar disso, ele manteve uma boa relação com Ross. O filme, aliás, foi um fracasso de bilheteria, embora tenha recebido 4 indicações ao Oscar. Mas não é isso que importa. Quincy Jones foi responsável por arranjar a trilha do filme, e a união deles foi um evento importante para Michael. Era ele que mais tarde produziria 3 discos solo do músico. O 5º álbum solo de Michael, Off the Wall, foi lançado em 79. A resposta extremamente positiva ao álbum também ajudou a banda dos Jacksons. Triumph foi lançado um pouco mais tarde. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e os irmãos fizeram uma grande turnê para divulgar o disco. Ao mesmo tempo, Michael continuou a procurar novas formas de se desenvolver. O lançamento se tornou o primeiro grande sucesso de Michael como artista solo. Enquanto isso, Michael entrou em uma situação desagradável que o mudou para sempre, após o lançamento de Off the Wall. Durante um programa de dança, ele caiu e quebrou o nariz. A rinoplastia levou a problemas respiratórios que mais tarde afetariam sua carreira. Foi provavelmente sua primeira cirurgia plástica. Ele se consultou com Stephen Hoffman, que faria cirurgias posteriores de Jackson. E com o tempo, a aparência familiar da estrela começava a mudar. Em diversas entrevistas, Michael negou ter feito qualquer outra cirurgia, exceto no nariz. Em uma entrevista de 2002 para a ABC News, Michael afirmou: "Não fiz nenhuma cirurgia plástica no rosto, exceto pelo nariz. Isso me ajudou a respirar melhor para que eu pudesse atingir notas mais altas." Michael Jackson recebeu 3 American Music Awards por seu trabalho solo em 1980. Também ganhou um Grammy de melhor performance vocal R&B masculina em 79, com Don't Stop Till You Get Enough. Jackson sentiu que Off the Wall precisava ter impacto e estava determinado a superar as expectativas com seu próximo lançamento. Foi incrível como as desanimadoras Music and Me e Forever Michael o levaram até a fenomenal Off the Wall. A mistura contagiante de pop e funk veio como um trovão no mundo da música. O álbum incluía o single vencedor do Grammy Don't Stop Till You Get Enough, bem como sucessos como Rock With You e She's Out of My Life. Aliás, desde o início dos anos 80, o artista recebeu a maior taxa de royalties da indústria fonográfica. Ele recebia 37% dos lucros da venda dos álbuns. Mas esse ainda não era o auge da carreira de Michael. O álbum Thriller foi lançado em 82. Tornou-se imediatamente o álbum mais vendido da história, com 7 sucessos nos top 10. Permaneceu nas paradas por 80 semanas, 37 das quais em primeiro lugar. Cerca de 70 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Além do sucesso comercial sem precedentes, Thriller recebeu 12 indicações no 26º Grammy Awards e ganhou 8, estabelecendo um recorde. O sucesso de Jackson demonstrou a natureza variada de seu trabalho. Por seu trabalho como compositor, recebeu um Grammy de melhor música de Rhythm and Blues por Billie Jean. Também foi homenageado pelos singles Thriller como melhor performance vocal pop masculina e Beat It como melhor performance vocal masculina de rock. Michael dividiu o prêmio de álbum do ano com o coprodutor Quincy Jones. Havia também a faixa conjunta de Jackson com Paul McCartney, The Girl Is Mine, que quase alcançou o topo das paradas pop. Aqui está como Paul McCartney relembrou o início da colaboração. Michael originally rang me, said, "Do you want to make some hits?" And I said, "Yeah, sure I do, you know." So he came over, we agreed to meet here. Michael originally fancied writing some stuff with me, and I thought it was a good idea. So he came over here to England
and we just hung out for a little while and got to know each other a bit, and ended up writing 2 songs. O single auto-intitulado do álbum Thriller recebeu um elaborado videoclipe. John Landis dirigiu o vídeo com um toque de terror que apresentava cenas de dança complexas, efeitos especiais e uma dublagem do ator Vincent Price. O clipe foi um grande sucesso, só aumentando as vendas de um disco já bem sucedido. Depois disso, a metamorfose de Jackson tornou-se muito mais do que apenas uma declaração artística. Jackson passou de humano para lobisomem, para humano, para zumbi e de volta para humano no vídeo de sucesso. Era como se estivesse usando aquela história para antecipar o próximo drama da mudança na vida real. Enquanto isso, em 83, Michael fez sua última turnê com os irmãos, divulgando o álbum Victory. Um dos maiores sucessos do disco foi o dueto de Jackson com Mick Jagger em State of Shock. Jagger lembrou: "Ele fez a gente praticar escalas por 2 horas e depois gravamos os vocais em 2 tomadas. Quando ele me enviou a faixa finalizada mais tarde, eu fiquei meio desapontado com a produção e a mixagem, mas eu acho que ele é um cantor muito bom." Provavelmente Mick substituiu outra lenda naquela música. Michael Jackson estava gravando músicas no estúdio com o cantor do Queen, Freddie Mercury, para seu álbum conjunto de 81 a 83. De acordo com o empresário do Queen, Jim Beach, a amizade entre eles azedou quando Michael trouxe uma lhama para o estúdio. Ele também estava frustrado com o uso de drogas de Mercury. Suas composições conjuntas foram lançadas apenas em 2014, após a morte de ambos os músicos. Após o lançamento de Victory, Michael e seus irmãos apareceram em Motown 25, Yesterday, Today, Forever, no especial de televisão da NBC. Jackson apresentou seu hit número 1, Billie Jean, e mostrou ao mundo seu movimento de dança Moonwalk, que logo se tornaria famoso. Ao contrário da crença popular, Jackson não o inventou. Bill Bailey e Jeffrey Daniel usaram o passo muito antes, e foi de Daniel que Michael observou o movimento e pediu que ele o ensinasse. "Eu já praticava o Moonwalk há algum tempo. Eu me dei conta em nossa cozinha que finalmente eu faria o Moonwalk em público na Motown 25. O Moonwalk já estava nas ruas na época, mas eu aprimorei um pouco quando fiz na TV. Começou como um passo de breakdance, um tipo de coisa popping que os garotos negros criaram dançando nas esquinas do gueto. E então eu disse, essa é a minha chance de fazer isso." Michael manteve isso em sua mente como um as na manga. Ele cuidadosamente encontrou o momento e o mostrou ao público. E então se tornou o divulgador número 1 do Moonwalk. Ele costumava usá-lo bastante, e depois dirigiu a dança para o videoclipe de outro hit do álbum, Beat It. A propósito, Jackson é o único músico no American Dancers Hall of Fame. Seu estilo coreográfico único é famoso até hoje. "Eu sempre soube dançar", disse ele mais de uma vez. A coreografia já estava presente nas primeiras apresentações de Jackson como parte do Jackson 5. Ele se lembra que quando era criança, sozinho nos bastidores, assistia a todos os headliners e aprendia com eles o máximo possível. Olhava para seus pés, o que faziam com as mãos, como seguravam o microfone, tentando entender o motivo. O menino não perdeu nenhum único passo, nenhum movimento, giro, torção, emoção ou meio movimento. Essa era a sua educação e sua recriação. Billie Jean lhe rendeu sua primeira indicação ao Emmy. A apresentação foi comparada às performances de Elvis Presley e dos Beatles no The Ed Sullivan Show. Se tiver interesse em conhecer os detalhes da vida do rei do rock, clique no link no canto superior direito da tela. E se quiser saber mais sobre a vida de Mick Jagger ou Sir Paul McCartney, não deixe de escrever sobre isso nos comentários. Sempre lemos tudo e ouvimos seus conselhos. O sucesso transformou Jackson em uma força dominante na cultura pop global e consolidou seu status de rei do pop. Jackson tinha a maior taxa de royalties da indústria musical na época, com cerca de $2 para cada álbum vendido, equivalente a $5 em 2022, ele estava obtendo lucros recordes. E então houve bonecos criados e baseados na aparência de Michael, $12 cada. Um documentário sobre o clipe, The Making of Michael Jackson's Thriller, ganhou o Grammy de melhor vídeo musical no mesmo ano. O New York Times escreveu: "No mundo da música pop, existe Michael Jackson e todo o resto." A Time descreveu a influência de Jackson naquele ponto como estrela de discos, rádio, vídeo de rock, uma equipe de resgate de um homem só para o mundo da música, um compositor que define o ritmo por uma década, um dançarino com os pés mais extravagantes da rua, um cantor que ultrapassa todos os limites de bom gosto, estilo e cor.
Em 14 de maio de 84, o presidente Ronald Reagan presenteou Jackson com um prêmio por sua instituição de caridade que apoiava usuários de drogas e álcool. Em reconhecimento ao seu apoio à campanha de prevenção de direção alcoolizada do Ad Council e da National Highway Traffic Safety Administration, Michael permitiu o uso de Beat It em seus anúncios sociais. Jackson não perdeu a oportunidade de atuar em filmes e em comerciais. Em novembro de 83, ele e seus irmãos fizeram parceria com a PepsiCo em um acordo de publicidade de $5 milhões, que marcou um endosso recorde de celebridades. Seria aproximadamente $13,5 milhões hoje. A banda precisava do dinheiro para cobrir os custos de uma grande turnê. A primeira campanha da Pepsi nos Estados Unidos de 83 a 84 se concentrou na nova geração e incluiu patrocínios de turnês, eventos de relações públicas e muito mais. Jackson ajudou a criar o anúncio e sugeriu que sua música Billie Jean fosse usada como jingle com uma ligeira mudança na letra. Michael e os outros membros dos Jacksons filmaram o comercial da Pepsi em 27 de janeiro de 84. Michael, que não bebia Pepsi, deveria estrelar 2 comerciais. Ele se certificou de que seu rosto aparecesse o mínimo possível, para não chamar atenção para si mesmo. Houve um constrangimento no set de um dos vídeos. Durante uma simulação de show na frente dos fãs, a pirotecnia acidentalmente incendiou o cabelo de Michael, causando queimaduras de 2º grau em seu couro cabeludo. Jackson passou por um tratamento para esconder as cicatrizes e também fez outra rinoplastia. A Pepsi resolveu o incidente fora do tribunal e Michael doou $1,5 milhão de sua compensação ao Broadman Medical Center. Mais tarde, assinou um novo contrato de $10 milhões com a Pepsi. Também trabalhou com LA Gear, Suzuki e Sony. Michael era altruísta e frequentemente doou grandes somas para a caridade a partir de então. Durante uma mesma turnê, por exemplo, os Jacksons inventaram um esquema para receber uma receita adicional com a venda de ingressos. Isso significava receber uma transferência de $120 em vez de 30, para participar de uma loteria com a chance de obter 4 bilhetes. A devolução dos fundos aos perdedores levaria de 6 a 8 semanas. E os irmãos esperavam ganhar de $10 a $12 milhões só com os juros acumulados. Apenas Michael se opôs a tal ideia. Ele percebeu que o preço do ingresso de $30 já era mais alto do que a de maioria dos artistas em turnê, e isso só piorou com a compra de 4 ingressos. Isso tornou os ingressos inacessíveis para muitos dos fãs afrodescendentes de Michael, que não tinham segurança financeira. No entanto, ao final de junho, os formulários para solicitar ingressos para o primeiro show em Kansas City apareceram nos jornais. Os fãs faziam fila nas lojas antes mesmo de abrirem. Então, Michael deu uma entrevista coletiva e anunciou mudanças na organização da turnê. Muitas pessoas estão tendo problemas para conseguir ingressos. Outro dia eu recebi uma carta de uma fã do Texas chamada LaDonna Jones. Ela estava economizando dinheiro de bicos para comprar uma passagem, mas com o sistema de turismo transformado, ela teria que comprar 4 passagens e não tinha como pagar isso. Então pedimos ao promotor que criasse uma nova forma de distribuição de ingressos, uma que não exigisse mais uma ordem de pagamento. Michael pediu ao promotor que parasse de vender ingressos pelo correio o mais rápido possível, para que ninguém pagasse até que recebessem um ingresso. Mais importante ainda, decidiu doar todo o dinheiro ganho com a apresentação da banda para instituições de caridade. A turnê vendeu um número recorde de ingressos, apesar do alto preço. O cantor doou aproximadamente de $3 a $5 milhões. A propósito, Michael ficou desapontado porque o seu ídolo James Brown recusou seu convite para se juntar à banda no palco do Madison Square Garden, em Nova York, devido à indignação contínua de Brown com a loteria de ingressos. Mesmo antes da turnê terminar, os irmãos viajaram para os shows em carros diferentes, aviões diferentes, ficaram em andares diferentes de seus hotéis e se recusaram a falar uns com os outros a caminho dos shows. A partir desse ponto, Michael era frequentemente representado por 2 advogados. Havia outro para Jermaine e mais um para Jackie, Tito e Marlon. Foi a pior experiência que Michael já teve com seus irmãos. Alguns ficaram com ciúmes, houve negação, toda a gama de emoções humanas. Durante o show final da Victory Tour no Dodge Stadium, em Los Angeles, Jackson anunciou sua separação dos Jacksons. O New York Times estava absolutamente certo quando escreveu: "No mundo da música pop, existe Michael Jackson e todo o resto." O trabalho de caridade de Michael continuou quando ele lançou We Are the World no ano seguinte, coescrito com Lionel Richie. O single arrecadou fundos para famílias pobres dos Estados Unidos e da África. Estrelas como Lionel Richie, Ray Charles, Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen e Tina Turner também participaram do projeto. A faixa arrecadou $63 milhões, equivalente a 158,7 milhões em 2021,
e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos, chegando a 20 milhões de cópias. Além disso, a canção ganhou 4 prêmios Grammy em 85. Jackson doou $455 mil para a United Negro College Fund, de 85 a 90. Todos os lucros de seu single Man in the Mirror foram para a caridade. Nesse ponto, a saúde de Michael começou a piorar. Em sua juventude, a pele de Jackson era de um tom médio, mas em meados da década de 80, gradualmente se tornou pálida. A mudança recebeu muita cobertura da mídia, incluindo rumores de que ele branqueou sua pele. Seu dermatologista Arnold Klein disse que em 83 Jackson o procurou para tratamento de acne. O médico reconheceu lúpus na primeira vez que se encontraram. Ele fez uma biópsia e diagnosticou Michael com lúpus eritematoso. Ao mesmo tempo, ele observou vitiligo em Jackson, uma doença caracterizada por áreas da pele que perdem seu pigmento e sensibilidade à luz solar. Uma vez em uma entrevista, Michael disse que havia começado após o lançamento de Thriller. Naquela época, ele não sabia o que era. Inicialmente, Jackson tentou cobrir suas manchas de vitiligo com maquiagem escura, porque achava que sua aparência prejudicaria sua carreira. Na época, tentou esconder as manchas de cores irregulares. Os cremes clareavam ainda mais sua pele, e ele podia parecer muito pálido com maquiagem. Michael disse que não clareou a pele de propósito e não conseguiu controlar o vitiligo. A mídia afirmou que Jackson queria intencionalmente uma pele mais clara e que havia reduzido o nariz e os lábios, aparentemente tentando parecer mais europeu. A gota d'água para a mudança da cor de pele de Michael foi o lançamento de Black or White. Parecia ao público que o artista estava provocando os fãs. Tudo isso por causa de sua cor de pele no vídeo. Em uma entrevista com Oprah Winfrey, Michael negou essas alegações, dizendo: "Não existe clareamento de pele, eu nunca vi isso. Eu tenho uma doença que destrói a pigmentação da pele. É algo que eu não posso evitar. Mas quando as pessoas inventam histórias de que eu não quero ser quem eu sou, isso me magoa." Em sua autobiografia de 88 e entrevista em 93, Michael afirmou ter feito 2 operações de rinoplastia e uma operação de fissura no queixo, mas nada mais. Mencionou que perdeu peso no início dos anos 80 devido a uma dieta para atingir a forma de um dançarino magro. Foi relatado que Michael frequentemente se sentia tonto. Também havia rumores de que ele sofria de anorexia nervosa. Períodos de perda de peso se tornaram um problema recorrente mais tarde em sua vida. Em 86, os tabloides relataram que Jackson dormia em uma câmara hiperbárica de oxigênio para retardar o envelhecimento e o retrataram deitado em uma caixa de vidro. A alegação era falsa, e os tabloides relataram que ele mesmo espalhou a história. Também relataram que Jackson se injetava com hormônios femininos para manter a voz aguda e os pelos faciais finos. Você acha que isso pode ser verdade? Com o tempo após a morte de Jackson, cremes aprovados pelo FDA para o tratamento de vitiligo foram encontrados em sua casa. Os cremes removem e clareiam o pigmento restante. No programa de TV, Klein disse que o vitiligo se tornou muito grave. Era difícil cobri-lo com maquiagem e sua pele precisava ser despigmentada com cremes. A condição permaneceu estável, mas Jackson teve que repetir o tratamento de tempos em tempos. Foi difícil escurecer a pele despigmentada. A despigmentação causava sensibilidade permanente e extrema ao sol, o que colocava os pacientes em risco de contrair melanoma e eram aconselhados a fazer exames anuais de câncer. Portanto, Jackson frequentemente escondia sua pele com mangas compridas e calças e aparecia ao sol sob um guarda-chuva. Em meados dos anos 80, Michael Jackson manteve um chimpanzé chamado Bubbles como animal de estimação. Ele o comprou de um centro de pesquisa no Texas e viajava com ele. Bubbles também se tornou uma estrela da mídia. Michael levou o chimpanzé em uma turnê pelo Japão e a mídia o retratou como um aspirante a personagem de desenho animado da Disney que faz amizade com os bichos. Bubbles morava na casa da família Jackson em Encino, Los Angeles, mas depois mudou-se para sua casa no rancho Neverland em 88. Ele dormia em um berço no quarto de Jackson, usava o banheiro de Jackson e comia os doces de Jackson no cinema Neverland. Em 2003, Bubbles havia se tornado um chimpanzé adulto, grande e agressivo, inadequado como animal de estimação, assim como muitos chimpanzés em cativeiro, e foi enviado para um treinador de animais na Califórnia. Ao mesmo tempo, Jackson trabalhava com George Lucas e Francis Ford Coppola no filme 3D de $30 milhões e 17 minutos, Captain EO. Lucas era o roteirista e Coppola o diretor. Foi concluído em 86 e exibido com efeitos adicionais de lasers, fumaça e muito mais na Disneylândia e no Epcot Center.
e mais tarde na Disneylândia de Tóquio e da Europa, até o fim dos anos 90. A Disney queria mudar a voz de Michael, porque acharam sua voz muito aguda e temiam que as pessoas não o levassem a sério. O cantor não sabia da decisão, até descobrir que Lucas havia vetado. Em 87, Jackson deixou para trás as Testemunhas de Jeová. Talvez tenha sido porque algumas testemunhas se opuseram ao vídeo de Thriller. Mesmo assim, por muito tempo, Michael não lançou novos álbuns. Finalmente, após 5 anos de espera, Michael lançou um novo álbum chamado Bad. Muitos esperavam que ele repetisse o grande sucesso do anterior, e estavam certos. O lançamento foi uma continuação de Thriller e alcançou o topo das paradas com um recorde de 5 sucessos número 1. I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror e Dirty Diana. A faixa título do álbum foi apoiada por um videoclipe dirigido por Martin Scorsese. A outra faixa popular de Michael, Smooth Criminal, ficou apenas em 7º lugar, mas foi amada por fãs em todo o mundo. Bad foi um sucesso e muito aclamado pela crítica. O álbum ganhou o Grammy de 88 de melhor gravação não clássica e o Grammy de 90 de melhor vídeo musical curta-metragem para Leave Me Alone. Michael recebeu o prêmio de realização no American Music Awards graças ao número recorde de singles número 1 e ao status de primeiro álbum a liderar as paradas em 25 países. Bad se tornou o álbum mais vendido em todo o mundo em 87 e 88. A turnê mundial de Bad durou quase 1 ano e meio, teve 14 shows esgotados no Japão e estabeleceu um novo recorde de público, 570 mil pessoas, quase 3 vezes o resultado anterior, e tendo reunido 504 mil ouvintes para 7 shows esgotados no estádio de Wembley, estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness. Em uma entrevista, Michael argumentou: "Minha filosofia é, se você quer tornar o mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça uma mudança. As pessoas não se olham honestamente, não se olham e apontam o dedo. É sempre os outros caras que brigaram ou outra pessoa deveria mudar. Olhe para si mesmo, faça o melhor de si mesmo." Ele percorreu um longo caminho, passou por muitas mudanças internas e externas, colocou essa ideia no lançamento. Na mesma entrevista, perguntaram a Michael se ele ficava feliz quando se olhava no espelho. Ele disse que nunca está totalmente satisfeito. Sempre desejou que o mundo pudesse ser um lugar melhor. Esperava fazer isso com sua música para trazer felicidade e alegria. Elas só precisavam de um pouco de paz em suas vidas. Michael lançou sua autobiografia Moonwalk também em 88. O livro vendeu mais de 200 mil cópias e alcançou o topo da lista dos mais vendidos do New York Times. Ele escreveu sobre sua infância, o Jackson 5 e o abuso de seu pai. Atribuiu sua mudança de aparência a 3 cirurgias plásticas: puberdade, perda de peso, dieta vegetariana estrita, mudança de penteado e até iluminação de palco. Ao visitar Paris durante a turnê, Michael foi premiado com a medalha Vermeille da cidade de Paris pelo prefeito na época, Jacques Chirac. Já em outubro, lançou o filme Moonwalker, que contou com filmagens ao vivo e curtas-metragens com Jackson e Joe Pesci. Tornou-se o vídeo mais vendido nos Estados Unidos e foi certificado 8 vezes platina nos Estados Unidos pela RIAA. Los Angeles, I got San Francisco, got heroin, I got speed. Michael Jackson comprou 2.700 acres ou 11 quilômetros quadrados de terra perto de Santa Inês, Califórnia, para construir uma nova casa em março de 88. A terra estava coberta de plátanos e carvalhos. Também ficava perto da costa, com brisas frescas e solo úmido. Vinhedos cercavam o território. A propriedade ficava na orla da Floresta Nacional de Los Padres. Ele investiu 17 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de hoje, e construiu uma roda gigante, um carrossel, um lago com cascata, uma ferrovia, um cinema para 50 espectadores, quadras de basquete e tênis e um zoológico com elefantes, girafas, chimpanzés, crocodilos, cobras e um urso. Frequentemente, os hóspedes visitavam o rancho, entre os quais muitas crianças, incluindo uma bem famosa. Ready? No! I'm crazy for doing this. Okay, no, you gotta stretch it. Back, you gotta...
Ele trouxe 46 crianças de todo o mundo para o Congresso Mundial de Crianças em 95. A propriedade originalmente se chamava Sycamore Valley Ranch. Jackson a renomeou Neverland, a terra mágica onde as crianças nunca crescem, do livro Peter Pan. Durante sua estada no rancho, Michael literalmente cultivava o clima carnavalesco, divertindo-se com as crianças, provavelmente tentando recuperar a diversão que perdeu na infância. Quando o arquiteto do futuro Neverland, Tony Urquidez, recebeu uma ligação de Jackson, não acreditou a princípio e desligou em sua cara. Quando Michael lhe contou sobre seus planos de construção, Urquidez ficou chocado. Ele lembrou: ele não era do tipo exigente, mas sim um garotinho que queria as coisas imediatamente. A gente tinha equipes trabalhando todas as horas do dia e dava pra ver que Michael estava animado. Ele me pressionou bastante, mas era um tipo diferente de pressão. Uma pressão divertida. Michael me dava uma visão mental do que queria e eu tinha liberdade de criar. Enquanto isso, apresentar You Were There na comemoração do 60º aniversário de Sammy Davis Jr. rendeu a Jackson uma segunda indicação ao Emmy. Michael se tornou o artista mais vendido dos anos 80. O chamavam de Rei do Pop. O apelido literalmente grudou nele. Quando Elizabeth Taylor o presenteou com o prêmio Soul Train Heritage em 89, ela o chamou de o verdadeiro rei do pop, rock e soul. O presidente George H.W. Bush o designou artista da década na Casa Branca. Em março de 91, Jackson estendeu seu contrato com a Sony e lançou seu 8º álbum chamado Dangerous, coproduzido com Teddy Riley. Foi simbólico que se tornou 8 vezes platina nos Estados Unidos. No ano seguinte, tornou-se o álbum mais vendido do ano em todo o mundo. Claro, não teve um sucesso tão fenomenal quanto o anterior, mas algumas músicas ficaram no topo das paradas mundiais, e Black or White até ficou em primeiro lugar por 7 semanas. A propósito, o videoclipe dessa música, dirigido por Landis, incluía a participação do astro infantil Macaulay Culkin. As ações de Michael nos últimos minutos do vídeo causaram alguma polêmica, parecendo para os espectadores como gestos sexuais. Isso surpreendeu a muitos, mas foi apenas a premissa de um escândalo crescente. O ano de 92 foi produtivo não no campo musical, mas no campo social. Michael abriu a fundação Heal the World. Sua instituição de caridade levava crianças carentes a ranchos para desfrutar passeios em parques temáticos e enviava milhões de dólares em todo o mundo para ajudar crianças ameaçadas pela guerra, pobreza e doenças. Em julho, Michael publicou seu segundo livro, Dancing the Dream, uma coleção de poesias. Após a morte do porta-voz e amigo com AIDS Ryan White, Michael implorou a administração da gala inaugural de Bill Clinton para alocar mais dinheiro para a caridade e pesquisa de HIV e AIDS. Então, o músico foi para a África. Ele havia visitado anteriormente em 74 com Jackson 5. Durante sua primeira parada no Gabão, cumprimentou mais de 100 mil pessoas. Alguns carregavam cartazes dizendo "Bem-vindo à sua casa, Michael". Ele recebeu o oficial da Ordem Nacional do Mérito do presidente Omar Bongo. E durante uma viagem à Costa do Marfim, Jackson foi coreado Rei Sunny por um chefe tribal. Michael agradeceu aos altos funcionários em francês e inglês, assinou documentos que confirmavam sua realeza, presidiu as danças cerimoniais e sentou-se no trono de ouro. Em uma entrevista, ele descreveu a viagem. "Para mim é como o alvorecer da civilização. É o primeiro lugar onde a sociedade existiu. Eu tenho visto muito amor. Acho que existe essa conexão porque é a raiz de todo o ritmo. De tudo. É a nossa casa." Inspirado pela viagem, sugeriu que a música começou com a natureza. Música é natureza. Os pássaros fazem música, os oceanos fazem música, o vento faz música. Qualquer som natural é música. E foi aí que começou. Michael disse: "Estamos apenas fazendo uma réplica da natureza, que são os sons que ouvimos lá fora." Nesse ínterim, a música de Jackson ainda era popular e se apresentou em vários grandes eventos no ano seguinte, incluindo o show do intervalo do Super Bowl 27. O desempenho do intervalo atraiu mais espectadores do que o jogo em si. No mês de janeiro seguinte, Michael Jackson recebeu 3 American Music Awards, álbum de pop rock favorito, single de soul R&B favorito e foi o primeiro a ganhar o International Artist Award of Excellence. Em fevereiro, ganhou o Living Legend Award no 35º Grammy Awards e compareceu à premiação acompanhado com Brooke Shields. Os relacionamentos de Michael eram complicados. Namorou a vencedora do Oscar Tatum O'Neal. Se tornaram amigos quando ela tinha 12 e ele 17. Mas em 82, o relacionamento esfriou. Então, Michael conheceu Brooke Shields e eventualmente considerou se casar, mas Shields nunca se animou muito com a ideia. Certa vez, ela disse a Michael: "Você me tem pro resto da vida, não precisa casar comigo." Ele também teve um breve relacionamento com Madonna. Segundo ela e Michael não passaram de 3 encontros e um beijo de língua.
Segundo rumores, ele namorou brevemente Shayna Mangatal e Whitney Houston, com quem queria se casar rapidamente. Em agosto de 93, a carreira de Michael deu uma guinada e provavelmente mudou para sempre. O menino Jordan Chandler, de 13 anos, e seu pai, Evan Chandler, acusaram o cantor de abuso sexual infantil. Essas primeiras premissas encontraram uma sequência negativa. Jordan afirmou que ele e Michael Jackson se beijaram, se masturbaram e fizeram sexo oral. A mãe do menino inicialmente disse à polícia que não acreditava que Jackson o tivesse molestado, mas depois de alguns dias, sua posição mudou. Até a irmã mais velha de Michael, LaToya, o acusou de pedofilia, embora mais tarde admitiria que seu ex-marido a fez dizer isso. Alguns dias depois, a polícia revistou a casa de Jackson e encontrou 2 livros de arte de grande formato, nos quais meninos brincavam, corriam e nadavam em vários graus de nudez. Michael negou saber sobre o conteúdo dos livros e alegou que, se foram encontrados na casa, alguém deve tê-los enviado para ele, mas que ele não abriu. Então, Jordan Chandler deu à polícia uma descrição dos órgãos genitais de Jackson. Houve uma revista humilhante da estrela, mas o júri concluiu que a descrição não correspondia. Em janeiro, Michael fez um acordo extrajudicial com os Chandlers por $23 milhões. Mas o processo criminal nunca foi iniciado, devido à falta de outras provas além do depoimento de Jordan. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. Michael tornou-se dependente de analgésicos, que tomou durante cirurgias reconstrutivas no couro cabeludo após a lesão. Começou novamente a tomar pílulas para lidar com o estresse das acusações de agressão sexual que se acumularam. No outono de 93, cancelou o restante da turnê Dangerous, devido a problemas de saúde, estresse e dependência de analgésicos. No final do ano, Michael já estava cansado de relacionamentos fracassados e queria muito começar uma família. Portanto, o cantor pediu Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, em casamento por telefone. Michael conheceu Lisa quando ele tinha 16 e ela 6. Eles cresceram e, após um jantar privado em Los Angeles, em 92, seu relacionamento começou. Eles se falavam ao telefone todos os dias durante um ano. O casal se casou em 26 de maio de 94 em La Vega, República Dominicana. Foi o primeiro casamento de Michael, mas infelizmente não durou muito. O casamento não foi apenas um segredo por muitas semanas, mas alguns fatos sobre a união deles foram surpreendentes. Por exemplo, eles dormiam em quartos separados, apesar de sua química na tela. O MTV Video Music Awards de 94 é lembrado por seu casamento. Não hesitaram em dar as mãos e se beijar na frente de 250 milhões de pessoas assistindo na TV. O beijo, visto em todo o mundo, levou Lisa Marie a acreditar que Michael a usou para fazer do beijo deles um motivo de conversa por décadas. Lisa Marie não concordou em ter filhos porque ele era emocionalmente imaturo, e se divorciaram um ano e meio depois devido a diferenças irreconciliáveis. Looking into the future, and I was thinking, I don't ever want to get into a custody battle with him. I don't want to do this. I don't want to go head to head with him. So I need to make sure that everything around is good. I had children. I knew bringing children into certain circumstances, you have to make sure everything's safe and secured and okay. And I wanted to make sure that he and I were really, really united because we were going to be up against so much. Em entrevista a Oprah, Presley revelou que ela e Jackson tentaram se reconciliar periodicamente nos 4 anos seguintes ao divórcio, mas foi difícil. Os tabloides não paravam por causa do escândalo sexual e escreveram que o relacionamento do casal não era real. Durante esse tempo, Michael deveria escrever a música para o videogame da Sega Genesis Sonic 3, mas deixou o projeto quando as alegações de violência surgiram, e ele não foi acreditado. Ele era fã de Sonic e colaborou com a Sega em 90 no jogo de arcade Moonwalker. Portanto, pela primeira vez, sentiu as consequências desagradáveis da cultura do cancelamento, que ainda não havia se tornado um fenômeno comum naquela época. A carreira musical foi diminuindo gradativamente, mas o intérprete ainda tinha algo a dizer à sociedade. Em 95, Michael lançou o álbum duplo History, Past, Present and Future, Book 1. Nele, o primeiro disco, History Begins, foi um álbum de grandes sucessos, exclusivamente com novas composições, enquanto alguns covers estavam no segundo, History Continues. O álbum se tornou o lançamento de vários discos mais vendidos de todos os tempos. Também foi indicado ao Grammy na categoria Álbum do Ano. O testemunho de um músico cuja autopiedade agora se iguala a seu talento. O álbum gerou 2 sucessos, You Are Not Alone,
que estreou imediatamente em primeiro lugar nas paradas, atingindo assim o livro Guinness, e seu dueto com a irmã mais nova Janet, Scream, que se tornou um protesto contra o tratamento duro da mídia a Jackson durante as acusações. O videoclipe de Scream na nave espacial, que custou um recorde de $7 milhões para ser produzido, rendeu outro Grammy para Michael Jackson pelos efeitos incríveis. Outra faixa do álbum They Don't Care About Us atraiu duras críticas por usar declarações antissemitas nas letras. Então, na música original, estavam as palavras "Jew me, sue me, everybody do me, kick me, hike me, don't you black or white me". Pouco depois de ser criticado pela Liga Antidifamação e outros, Michael os reescreveu e publicou a música com as falas alteradas. Ao fim do ano, Michael estava ensaiando uma apresentação na TV e, de repente, desmaiou. Provavelmente devido a um ataque de pânico por estresse. O músico foi levado para o hospital. Lisa Marie vinha visitá-lo de vez em quando, mas mesmo assim havia discórdia entre eles, o que resultou em um rápido divórcio. Outra faixa memorável do álbum foi Earth Song, lembrado por causa de um incidente. Antes disso, a composição liderava o Singles Chart britânico na véspera de Natal. Michael deveria aparecer e apresentar a música no Brit Awards em 96. Sua apresentação foi interrompida pelo cantor do pop, Jarvis Cocker. Foi seu protesto contra a persona semelhante a Cristo de Jackson. Michael chamou aquela incursão na cena de nojenta e covarde. O artista realizou uma turnê de divulgação do álbum, visitando 35 países e 58 cidades e fazendo 82 shows. Foi sua turnê mais concorrida. Durante uma visita a Sydney, o artista se casou com Debbie Rowe no Sheraton on the Park Hotel. Inicialmente, o casal se conheceu quando ela trabalhava como assistente de seu dermatologista. Uma amizade começou e ela propôs a Michael que fosse a mãe de seus filhos, depois que Lisa Marie Presley se recusou a ter filhos com ele. Quando Michael se divorciou de Lisa, Debbie Rowe estava grávida de 6 meses de seu filho e eles logo se casaram. Michael Joseph Jackson Jr. nasceu em 13 de fevereiro de 97, e um ano depois, o casal teve seu segundo filho. A menina Paris Michael Catherine Jackson nasceu em 3 de abril de 98. Michael Joseph Jackson Jr., mais tarde, ficou conhecido como o Príncipe. Uma equipe de 6 babás e 6 enfermeiras cuidou do menino nos primeiros meses. Debbie, que se dizia uma pessoa reservada e raramente dava entrevistas, ficou impressionada com a publicidade e popularidade que recebeu após seu casamento com Jackson. Insatisfeita com o acordo, Rowe pediu o divórcio em 8 de outubro de 99 e deu a Michael toda a custódia dos filhos. Mais tarde, ela devolveria esses direitos. Em 97, Michael lançou Blood on the Dance Floor, History in the Mix, que continha apenas 5 novas canções e era um álbum cheio de remix de singles de History. Naquela época, Michael Jackson ainda era uma figura significativa no mundo da música pop, mas o declínio já se fazia sentir. Bem, as melhores músicas se escrevem sozinhas. Você não pede por elas, elas simplesmente caem do seu lado. E aí tem aquelas músicas que você meio que incuba. Sabe, você planta a ideia, deixa o subconsciente seguir o seu curso e com o tempo você espera que algo aconteça. Geralmente acontece. Michael trabalhou em seu 10º álbum solo, Invincible, que custou $30 milhões para gravar, de outubro daquele ano a setembro de 2001. Ele não parou de participar de movimentos e projetos de caridade. Em junho de 99, se juntou a Luciano Pavarotti no concerto beneficente War Child em Modena, Itália. O programa arrecadou $1 milhão para refugiados da Guerra do Kosovo e fundos adicionais para crianças na Guatemala. No mesmo mês, Jackson organizou a série de concertos beneficentes Michael Jackson and Friends na Alemanha e na Coreia. Os rendimentos foram para a Nelson Mandela Children's Fund, a Cruz Vermelha e a Unesco. No ano seguinte, o livro Guinness homenageou Michael por ajudar 39 organizações, mais do que qualquer outro artista. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, Jackson ajudou a organizar o show beneficente United We Stand, What More Can I Give?, no RFK Stadium, em Washington, em 21 de outubro daquele mesmo ano. Ao final, Jackson cantou a faixa de mesmo nome. What More Can I Give foi escrita especialmente por Michael para a caridade, com contribuições de Mariah Carey, Nick Carter, Beyoncé, NSYNC, Celine Dion, Usher e muitos outros. O lançamento de Invincible foi precedido por uma disputa entre Michael e sua gravadora, a Sony Music Entertainment.
O cantor esperava que as licenças das gravações master de seus álbuns voltassem para ele no início dos anos 2000, após o qual ele poderia divulgar o material como quisesse e ficar com os lucros. Mas as cláusulas do contrato sugeriam uma data de retorno alguns anos depois. Jackson pediu a rescisão antecipada do contrato. Como resultado, Invincible foi lançado em 30 de outubro de 2001. Foi o primeiro álbum completo de Michael Jackson em 6 anos e o último álbum de material original lançado pelo artista durante sua vida. Ele estreou como número 1 em 13 países e vendeu 8 milhões de cópias em todo o mundo, ganhando disco de platina duplo nos Estados Unidos. Logo em janeiro, Michael ganhou seu 22º American Music Award de Artista do Século. Mais tarde, uma barriga de aluguel anônima deu à luz seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II, apelidado de Blanket. No mesmo ano, por algum motivo, Michael pendurou a criança mostrando-a sobre a grade da varanda de um quarto de hotel em Berlim. Seu quarto ficava no 4º andar. O ato atraiu fortes críticas da mídia. Michael se desculpou, chamando o incidente de um erro terrível, e explicou: "Estávamos esperando por milhares de fãs lá embaixo, e eles gritavam que queriam ver meu filho. Então eu fiz a gentileza de deixá-los ver. Eu estava fazendo algo por inocência." Em abril de 2002, Michael deu um de seus últimos shows ao vivo. Se apresentou no Apollo Theater com um concerto beneficente para o Comitê Nacional Democrata e o ex-presidente Bill Clinton. Os $2,5 milhões arrecadados durante Michael Jackson Live at the Apollo foram para encorajar os cidadãos dos Estados Unidos a votar. A reputação do artista estava caindo e as notícias constantes o prejudicavam. Em julho, Michael chamou o presidente da Sony Music, Tommy Mottola, de racista e muito diabólico. Alguém que explora artistas negros para seu próprio ganho. Durante a National Action Network de Al Sharpton, no Harlem. Sharpton lançou uma investigação para saber se Mottola explorava artistas negros. Jackson acusou Mottola de ter chamado seu colega Irv Gotti de, abre aspas, preto gordo, fecha aspas. Em resposta, a Sony chamou as declarações de ridículas, cruéis e ofensivas, e defendeu Mottola como o homem que apoiou a carreira de Michael por muitos anos. Como resultado, a Sony se recusou a renovar o contrato com o artista. Michael disse uma vez em uma entrevista: "Qualquer pintor ou escultor, eles pintam, fazem o seu melhor trabalho entre os 60 e os 70. Mas no mundo da música, alguns desses grandes artistas ficam perplexos, porque abusam de si mesmos e de sua tenra idade tão cedo, com todas essas coisas malucas que bebem, tomam pílulas. Isso não é bom." Por mais triste que fosse perceber, Michael Jackson estava se tornando cada vez mais associado a essa afirmação. Se antes a carreira do artista apenas desacelerava, agora desabava visivelmente. E era quase impossível de segurar. Desde maio daquele ano, Michael Jackson vinha sendo filmado para o documentário Living with Michael Jackson. O jornalista britânico Martin Bashir e sua equipe de documentaristas passaram vários meses com o cantor e filmaram sua vida. O filme foi lançado na TV em fevereiro de 2003 e devolveu Michael ao violento escândalo sexual. Bashir o convenceu a discutir seu relacionamento com as crianças. Jackson disse que as crianças continuaram a dormir em seu rancho, mesmo após as acusações de 93. Também disse que às vezes dormia com as crianças em sua cama. O filme mostrava Michael de mãos dadas e discutindo as condições de sono com um menino de 12 anos. Ele respondeu que não via nada de errado em organizar pernoites com menores. "Por que você não pode dividir uma cama? Essa é a coisa mais amorosa a se fazer, dividir a sua cama com alguém." Michael insistiu que as festas de pijama não eram sexuais e que suas palavras foram mal interpretadas, mas a mídia explodiu com acusações e polêmicas. Em dezembro, as autoridades de Santa Bárbara acusaram Jackson com 7 parágrafos de abuso sexual infantil e 2 parágrafos de drogar o menor Gavin Arvizo com bebidas alcoólicas. Ele foi acusado de conduta indecente com o menor, tentativa de conduta indecente, uso de álcool para facilitar o abuso sexual, conspiração para sequestrar uma criança, cárcere privado e extorsão. Você consegue acreditar nisso? Claro que Jackson negou as acusações e se declarou inocente. O julgamento O Povo vs. Jackson começou em 31 de janeiro de 2005 em Santa Maria, Califórnia. Enquanto durou a audiência, Michael ficou muito estressado, o que acabou afetando sua saúde. O cantor emagreceu ainda mais. No final do julgamento, em maio, se tornou um recluso. Se condenado, poderia pegar até 20 anos de prisão. Como resultado, o julgamento de 2005 se tornou um circo da mídia, com fãs, detratores e equipes de filmagem cercando o tribunal. Mais de 130 pessoas testemunharam, incluindo Macaulay Culkin.
O ator disse a tribunal que era amigo de Jackson quando adolescente e nunca teve problemas durante sua estada no Rancho Neverland. O acusador de Jackson apareceu no tribunal em vídeo e descreveu como ele recebeu vinho e foi molestado. No entanto, o júri notou inconsistências em seu depoimento, bem como no depoimento de sua mãe. Como resultado, Michael Jackson foi considerado inocente de todas as acusações. Pouco depois, mudou-se para o Bahrein como convidado pessoal do Sheikh Abdullah. Defendant not guilty of conspiracy as charged in count 1 of the indictment, dated June 13th, 2005, foreperson number 80. O julgamento arruinou sua reputação e suas finanças caíram em desuso. O príncipe do Bahrein ajudou a estrela do pop a pagar suas contas legais e de serviços públicos e o convidou para seu país. No Bahrein, o príncipe assumiu as despesas do cantor e construiu um estúdio de gravação para ele. Em troca, Michael supostamente prometeu colaborar com a gravadora Al Khalifa em seu novo álbum, escrever uma autobiografia e encenar uma peça. No entanto, o lançamento nunca foi concluído. Jackson logo enfrentou um processo de $7 milhões de seu amigo por não cumprir suas promessas e foi forçado a deixar o Bahrein. Além disso, em 2006, Michael enfrentou dificuldades financeiras. Gerentes financeiros imploraram que ele se livrasse de parte de sua participação no catálogo da ATV para evitar falência de empréstimo. A casa principal do Rancho Neverland foi fechada para economizar dinheiro e o próprio rancho foi dado como fiança para o empréstimo. Aproximadamente 30 funcionários de Jackson não receberam seus salários em dia e os atrasos totalizaram $306 mil. Jackson teve que pagar uma multa de $100 mil. Em novembro de 2006, Jackson convidou a equipe de filmagem do Access Hollywood para o estúdio em Westmeath, e a MSNBC relatou que Michael estava trabalhando em um novo álbum com a produção de will.i.am. Em 15 de novembro, Michael cantou We Are the World no World Music Awards em Londres e aceitou o Diamond Award por vender mais de 100 milhões de discos. Essa acabou sendo a última aparição pública de Michael. Em dezembro, ele voltou aos Estados Unidos e compareceu ao funeral de sua maior inspiração e ídolo, James Brown, em Augusta, na Geórgia. No outono de 2007, o novo álbum de Michael ainda estava em desenvolvimento. Do novo material, Jackson e a Sony lançaram apenas Thriller 25 para o 25º aniversário do álbum em 2008, com 2 remixes e os singles The Girl Is Mine 2008 e Wanna Be Starting Something 2008. As coisas ficaram cada vez piores. A Fortress Investments ameaçou o artista com a execução de uma hipoteca do Rancho Neverland, que era fiança para empréstimos. Como resultado, Michael transferiu a propriedade do Rancho Neverland para a Sycamore Valley Ranch Company LLC e ganhou $35 milhões. Ele então providenciou para que sua coleção de memorabilia de mais de 1.000 itens fosse leiloada na Julian's Auction House. Em março de 2009, em meio a rumores financeiros e de saúde, Michael anunciou uma série de shows de retorno de This Is It na O2 Arena. Os shows seriam seus primeiros desde a History World Tour de 97. Jackson planejava apresentar seus últimos shows e se aposentar depois disso. O plano original era fazer 10 shows em Londres e talvez mais em Paris, Nova York e Mumbai. Os organizadores esperavam receber cerca de $50 milhões, mas a base de fãs de Michael acabou sendo surpreendentemente forte. Michael cancelou o leilão na véspera da primeira exibição pública da coleção de itens. Ele já havia faturado cerca de $200 a $300 milhões com as pré-vendas de uma série de 10 shows que deveriam acontecer apenas em Londres. Apesar de todas as alegações e histórias de comportamento bizarro, Jackson continuou sendo uma figura de grande interesse. Todos os ingressos para os próximos shows foram vendidos apenas nas primeiras 4 horas. Mas, infelizmente, nenhum deles estava destinado a acontecer. Após se mudar para Los Angeles, Jackson ensaiou diligentemente, tentando aperfeiçoar o programa do show. Mas 3 semanas antes do primeiro show This Is It, em 25 de junho de 2009, Michael Jackson faleceu de parada cardíaca, causada por uma overdose de propofol e benzodiazepínico. Conrad Murray, seu médico pessoal, deu a Jackson vários medicamentos para ajudá-lo a dormir em sua mansão alugada em Holmby Hills. Tentaram salvá-lo no caminho para o Ronald Reagan UCLA Medical Center e por mais de 1 hora após chegarem lá, mas não tiveram sucesso. O músico faleceu aos 50 anos de uma overdose de propofol. Of our viewers, both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela web, fazendo com que muitos sites caíssem e travassem devido ao fluxo de usuários. Google, AOL,
Twitter e Wikipedia mal carregavam. Além disso, o tráfego na web aumentou entre 11% e 20%. A MTV e a BET exibiram maratonas de videoclipes e shows especiais de Jackson. O memorial de Jackson foi realizado em 7 de julho no Staples Center, em Los Angeles, precedido por um velório religioso privado no Forest Lawn Memorial Park's Hall of Liberty. Mariah Carey, Stevie Wonder, Lionel Richie, Jennifer Hudson e Shaheen Jafar-Goli se apresentaram no memorial, e Smokey Robinson e Queen Latifah discursaram. Al Sharpton foi aplaudido de pé quando disse aos filhos de Jackson: não havia nada de errado com seu pai. Era estranho o que seu pai tinha que lidar, mas ele lidou com isso de qualquer forma. A filha de 11 anos de Jackson, Paris Catherine, falando publicamente pela primeira vez, chorou ao se dirigir à multidão. O corpo de Jackson foi enterrado em 3 de setembro de 2009 no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, Califórnia. Com o tempo, as discussões sobre a morte do rei do pop levantaram cada vez mais dúvidas sobre sua causa. Houve muitas perguntas ao médico pessoal, Dr. Conrad Murray. Por causa dele, Michael tomava sedativos que o ajudavam a dormir à noite. Murray disse à polícia que acreditava que Jackson havia desenvolvido um vício particular em Propofol, que Jackson chamava de seu leite. Murray injetou Propofol por via